Nunca é tarde para recomeçar. Parte 4, capítulo 15. Esperança e renovação. Observando a cena romântica que se fizera naquele quarto de hospital, Elias e Ivan foram sensivelmente tocados. Sabiam que o Heber apenas se recuperaria se encontrasse uma razão para tal. Cristal era sua salvação. Heber não conseguia parar de contemplar sua amada. Quanto tempo havia se passado desde que vira Joana pela última vez? Não saberia precisar. Passado o primeiro impacto do sublime reencontro, Elias, dirigindo-se a ambos, asseverou: agradeçamos ao Pai Maior esta grande oportunidade de renovação e de esperança num porvir cheio de luz e de alegria. Que os amigos espirituais possam continuar nos auxiliando nesta tarefa bendita de reajuste e de acerto de contas. Sabemos que, ao lograrmos o êxito esperado, estaremos libertos das energias inferiores e, assim, alçaremos voos mais altos em direção à nossa evolução moral. O casal permanecia em êxtase. No entanto, tinham plena consciência da responsabilidade que carregavam consigo a partir daquele momento. Não seria fácil reunir todos os envolvidos na triste história de Brutus, principalmente com relação a Félix e Claudete, que ainda estavam sob o domínio do ódio e do rancor. Elias, conseguindo identificar os pensamentos de seus tutelados, advertiu solícito: meus filhos, acalmem o coração, ainda há muito trabalho, mas sabemos que reunimos todas as condições de sairmos vitoriosos desta tarefa. É só mantermos os nossos pensamentos elevados e a fé em nosso Criador. E procurando Ivan com o olhar, suplicou ao amigo: Ivan, solicite aos médicos de plantão que venham examinar Lutero e Heber e informem sobre a possibilidade de conceder-lhe alta ambulatorial até amanhã. Tenho planos de abrigá-los em minha casa com Cristal. O trabalhador atendeu de pronto e se retirou do recinto. Elias, voltando-se para o casal, determinou: Cristal, minha filha, já chegou nossa hora. Temos de regressar ao lar para arrumarmos os quartos de hóspedes e receber os nossos amigos com bastante alegria e conforto. Heber, peço apenas que tenha um pouco mais de paciência, pois se você se comportar, creio que amanhã retornaremos para buscar você e Lutero. Fique com Deus. Cristal beijou seu amado na testa em um gesto de extrema ternura. Heber, por sua vez, estava embevecido e feliz como havia muito tempo não se sentia. Entendeu que sua amada fora sua esposa de outrora, Cristal, e sozinho permaneceu refletindo em tudo o que havia acontecido com ele até aquele momento. Na manhã seguinte, Elias e Cristal retornaram ao posto de socorro e ficaram contentes ao saber da milagrosa recuperação de Heber, que deixou o estado apático em que estava e recuperou a vontade de viver. Lutero, por sua vez, estava sereno e cada vez mais interessado em aprofundar os seus conhecimentos sobre o espiritismo. Ambos haviam obtido alta médica e com Elias e Cristal partiram para o lar do benfeitor. Lá chegando, Heber e Lutero entraram na singela casa e de pronto notaram a paz e a energia salutar que lá circulava, completamente diferente do local pesado que estavam habituados a frequentar. Cristal providenciou um caldo energético para todos e, enquanto tomavam a refeição, Elias começou a narrar um pouco da missão que todos teriam a partir de então, com o objetivo de se libertarem de qualquer vínculo de ordem inferior e prosseguirem rumo à felicidade. Depois de longa palestra, durante a qual o paternal benfeitor expôs toda a história do cavaleiro Brutus e tudo o que havia acontecido após a desencarnação dele de Cristal, todos se recolheram para o merecido descanso. O dia seguinte seria cheio de tarefas e todos deveriam aurir forças para concretizá-las. O dia raiou com um sol maravilhoso e os pássaros saudavam um novo amanhecer, com canções belas e suaves. Elias já havia se levantado e Cristal acompanhou-o na caminhada matinal, oportunidade em que tiveram uma longa conversa sobre como deveriam proceder para efetivar o resgate de Félix e de Claudete. Retornando ao lar, encontraram os dois convalescentes em palestra saudável e edificante, prontos para receber as instruções do benfeitor para executarem a missão que lhes seria delegada. Elias, agora mais sério, dirigiu-se a todos os presentes em tom grave. Cristal,
Heber e Lutero, quero que saibam que estou muito satisfeita em vê-los reunidos em minha casa, a fim de contribuírem para uma tarefa tão difícil e ao mesmo tempo gratificante para todos nós. Sabemos que Félix e Claudete não são irmãos criminosos. Antes de tudo, é necessário que tenhamos consciência de que nossos companheiros sentem-se vítimas da vida e esquecidos de Deus. Por essa razão, cometem equívocos que jamais devemos julgar, uma vez que desconhecemos por misericórdia divina os erros gravíssimos que um dia também cometemos. Independentemente do desfecho desta história do que vamos descobrir, saibam que Deus e Jesus jamais desamparam quem quer que seja e nunca condenariam ninguém a penas perpétuas. Assim não seremos nós tão imperfeitos quanto os nossos irmãos que o faremos. Um silêncio se fez. Elias observou os tutelados e após breve pausa prosseguiu. Lutero, meu irmão, a primeira tarefa será sua. Na qualidade de capataz fiel a Félix por tantos anos, creio que só você seja capaz de convencê-lo a desistir de seus planos de vingança. Mas também sei que sozinho você ficaria muito vulnerável e talvez duvidasse do seu potencial. Por esse motivo tenho uma surpresa. Diante dos olhos curiosos de todos os presentes, uma entidade feminina portadora de muita luz entrou na casa de Elias. Heber, em contrapartida, era o mais surpreso de todos. Aquela mulher lhe era muito familiar. Aquele sorriso, não tinha mais dúvidas. A entidade que ali estava era Clarice, sua esposa na última encarnação. Percebendo a reação de Heber, Elias se adiantou e prosseguiu. Queridos companheiros, eis aqui nossa irmã Christine, que fora filha de Félix em encarnação passada. Na última existência, conviveu com nosso companheiro Heber, como a sua abnegada esposa Clarice. Juntos tiveram a chance de reequilibrar a relação tumultuada que criaram, quando Heber, na qualidade de Brutus, poupou a sua vida, mas a desonrou, deixando-a infeliz e jogada à própria sorte. Heber estava estupefato. Clarice era então a sofrida Christine e agora tudo fazia sentido. Cristal, mesmo já sabendo de tudo, não conteve a emoção e a abraçou fortemente, derramando lágrimas de gratidão e de arrependimento, principalmente por tê-la separado de seu filhinho querido, pois nada fez para impedir que ela fosse injustamente para a prisão no dia de seu casamento com Brutus. Cristino, como preferia ser identificada no plano espiritual, percebeu o arrependimento de Cristal e falou com extrema lucidez: minha irmã, por favor, não chore mais. O que fizemos no passado não tem mais volta e não merece o nosso sofrimento novamente. Não devemos lamentar o que já passou e sim construir um futuro melhor, libertando nosso coração de erros e angústias. Se me separou de meu filho foi porque mereci. Não se esqueça de que ajudei Claudete a prejudicá-la devido à minha ignorância. Não se preocupe, não tenho do que perdoá-la. Também sou devedor e estou aqui para saldar minhas dívidas, assim como todos vocês. E dirigindo-se especialmente a Heber, prosseguiu: irmão querido, não precisa ficar envergonhado de sua conduta enquanto foi meu marido. Nós tivemos a chance de harmonizar as energias do passado e agora não temos mais mágoas um do outro. O perdão recíproco nos ajudou muito e hoje podemos nos considerar verdadeiros amigos. Saiba que estou muito feliz por você ter reencontrado Cristal, a quem verdadeiramente ama. É assim que deve ser. Eu ficarei plenamente feliz se conseguir trazer o meu pai para a realidade da vida, para o bem, para o amor. No fundo, ele é uma boa pessoa e tenho esperança de conseguir concluir essa tarefa ao lado de Lutero, a quem sempre admirei. O ex-capataz, que estava quieto ao ouvir as palavras de Christine, ficou profundamente tocado. Ninguém havia falado dele assim com tanto carinho. Elias, retomando a palavra, orientou os dois companheiros acerca de como proceder em relação a Félix, deixando alguns bons alvitres. Meus irmãos, primeiramente saibam que não estão sozinhos. Nós ficaremos aqui vibrando por vocês. Designei um amigo servidor da crosta para guiá-los até Félix. Chegando lá, continuem mantendo as vibrações positivas de amor, pois só assim serão camuflados por uma luz intensa que vai deixá-los invisíveis aos espíritos que ali residem. Eles terão dificuldade em identificar-lhes a presença, facilitando o acesso a Félix. Lembrem-se sempre de Jesus
e mantenham acesa a chama da fé em qualquer circunstância. Não duvidem do poder de Deus e estaremos com vocês, em pensamento e em oração. Após as despedidas, Lutero e Christine partiram para Crosta, enquanto Elias, Cristal e Eber aguardaram ansiosamente a conclusão do resgate do poderoso Félix. Capítulo 16. O amor transforma. Lutero e Christine estavam um pouco receosos, pois não sabiam que poderiam encontrar novamente na região das sombras, onde Félix residia. No entanto, conservaram no coração a fé e a certeza de que Deus estava do lado deles. Os dois espíritos foram conduzidos a um local bem próximo do lar de Félix por um abnegado trabalhador samaritano muito simpático, que fora especialmente destacado por Elias para que a viagem pudesse ser o mais confortável possível. Lutero e a filha de Félix finalmente chegaram próximo à residência do líder espiritual mais temido das redondezas. O ex-capataz, percebendo a extrema vigilância do lugar, obtemperou: Christine, eu devo ingressar no reino de Félix sozinho. Eu e ele precisamos conversar a sós e temo que a sua presença, ao menos neste momento, possa atrapalhar os nossos planos e provocar uma revolta ainda maior. Se concordar, prefiro que permaneça por aqui e que só entre na região se sentir que deve fazê-lo. A interpelada ouviu com respeito as instruções do parceiro e, obediente, considerou: creio que tem razão. Meu pai é muito ignorante e rude. Vendo-nos entrando juntos, poderia achar que você traiu a sua honra e juraria vingança. Isso é tudo o que não queremos, não é verdade? Ficarei aqui em oração e prometo que apenas aparecerei se sentir que necessita de minha ajuda. Lutero, com um gesto inusitado, tomou-lhe as mãos delicadas e beijou-lhes, olhando profundamente nos olhos da bela mulher. Ela, por sua vez, correspondera-lhe o afeto, beijando também as mãos dele, desejando-lhe sorte, e assim despediram-se, confiantes em Deus. O ex-capataz elevou os pensamentos e começou a entrar no reino de sombras. Percebia que os espíritos que lá transitavam não registraram a sua presença, assim como Elias havia dito. Confiante e determinado, Lutero prosseguiu o trajeto sem temer Félix, o qual enxergava como um espírito frágil e cansado de praticar maldades. Conforme se aproximava da residência do líder, relembrava de toda a sua trajetória naquele local e se arrependia muito de ter praticado o mal, usando a mente de espíritos fragilizados. Sabia que teria muito a ajudar se soubesse utilizar seus conhecimentos para o bem, mas estava consciente de que lamentações não acrescentariam nada, apenas atrapalhariam. Deveria pensar no futuro que já estava programado, com a finalidade precípua de auxílio ao próximo. Foi retirado repentinamente de suas divagações quando percebeu que estava diante da residência do antigo patrão. Respirou profundamente e orou. Pediu ao plano superior que o inspirasse com as palavras certas e que proporcionasse sustentação àquele reencontro tão esperado. Sentiu que uma força e uma fé se apossavam de seu coração como resposta eficaz às suas rogativas, e naquele instante pôde ver o rosto do nobre benfeitor Elias, que sorria e dizia: vai, meu irmão, cumpra o destino a que está fadado, auxilie com amor e resignação, utilize em seu benefício o dom da palavra para convencer o nosso irmão a se entregar ao bem e ao amor. Estamos com você, rogando bênçãos ao Pai. Diante da constatação de que quando pedimos ao céu ele nos ajuda, Lutero bateu à porta da grande fortaleza. Aguardou resposta, mas nenhum movimento se fez no local. Será que Félix não estava lá? Antes que pudesse concluir o raciocínio, viu uma grande sombra à sua frente e sentiu que um golpe fora dado com muita força em suas costas. O ex-empregado caiu desacordado. Passado algumas horas, Lutero, sentindo fortes dores de cabeça, conseguiu abrir os olhos. Verificou que ao seu redor não havia ninguém e percebeu que estava amarrado com cordas muito fortes. Lembrou que sofrera um golpe certeiro e que deveria ter perdido a consciência. Afinal, o que teria acontecido? Tinha certeza de que fora Félix o autor de tal disparate. Não demorou muito. Ouviu passos apressados se aproximarem do local onde estava. Em poucos instantes surgiu à sua frente a figura do temido líder das sombras, que se encarregou de quebrar o silêncio em tom irônico. Ora, ora,
O bom filho a casa torna. Cansou de brincar de servo de Brutus? Agora valoriza o que tinha e o que deixou para trás? Quer o meu perdão e com isso voltar a prestar serviços para mim em troca de sua liberdade? Lutero respirou calmamente e respondeu: Félix, não estou aqui para pedir que me deixe voltar. Vim para conversarmos de forma séria e civilizada, a fim de resolvermos quaisquer pendências que possam existir entre nós. O líder, escutando tais palavras, não segurou o sarcasmo e proferiu muitas gargalhadas. Após se conter, replicou urrando: Que quer, rapaz? Não estou para brincadeira, seu traidor voltou novamente para o lado de Brutus. Quando desencarnou, socorri-lo e lhe dei tudo do melhor. Era o meu principal servo e tinha regalias mesmo assim. Não pensou duas vezes quando avistou o seu ex-chefe. O que ganhou voltando a prestar serviços para Brutus? A minha eterna raiva e o meu eterno desprezo. Agora é meu prisioneiro e será julgado e condenado no meu tribunal às mais duras penas de torturas. O ex-servo, diante de tal comportamento, manteve os pensamentos elevados e a serenidade exposta em seu semblante. Rogou inspiração ao mais alto e recebeu uma intuição para retirar sozinho as cordas que o prendiam. Com o pensamento firme, conseguiu se desprender delas e se levantou. Colocou-se diante de Félix, que estava sem entender como ele havia feito aquilo, e começou a tentar doutriná-lo. Félix, não vim para a guerra, mas sim para a paz. Sou grato por tudo que fez por mim, mesmo sabendo que o fez por vingança a Brutus, para um dia me exibir para ele como um troféu roubado. Saiba, porém, que não o odeio, ao contrário. Todos os anos que passei aqui foram muito úteis para conhecê-lo melhor e perceber que você, em essência, não é o personagem que criou. Este homem vingativo e cruel como se apresenta é apenas um meio de defesa que você utiliza para não mais sofrer. Sei que acima de tudo é pai, era dono de uma vila, cujo povo você considerava como seus próprios filhos. Não concordava com o império da época e se prejudicou muito por ter exposto a sua opinião. Não deve ter sido fácil ver um vilarejo todo em chamas, pessoas queridas morrendo e nada poder fazer para impedir. Entendo tudo o que passou e por que se tornou este homem frio e vingativo. A vida para você perdeu sentido naquele incêndio e principalmente quando soube que Brutus havia lhe desonrado a única filha. Pare! Gritou Félix enfurecido. Quem é você para dizer quem sou? Você é incapaz de entender meu sofrimento. Você ajudou Brutus a destruir a minha vida e eu nunca vou perdoá-lo. O desejo e o ódio de vingança conseguiram apagar as duras lembranças que até hoje lhe consomem o espírito. Indagou Lutero, que, vislumbrando a possibilidade de convencer o ex-líder, prosseguiu: Meu amigo, pelo contrário, esses sentimentos só contribuíram para conservar as más lembranças. O perdão é o único antídoto capaz de remover o veneno da mágoa e do rancor. É um homem admirável e de muitas qualidades. Quando vai perceber que ficar mergulhado neste local sombrio e movido por sentimentos tão inferiores só vai deixá-lo estagnado e incapaz de prosseguir em busca da paz? Félix sentia-se exausto. As considerações de Lutero eram de fato reais. Não aguentava mais conduzir guerras e criar planos de vingança que nunca se concretizavam. Queria mesmo era rever Christine e intimamente questionava: onde estaria sua filha querida? Desejava poder tocar em seu rosto, como fazia quando ela era criança. Envolvido pela lembrança da filha amada, Félix se entregou à emoção e chorou. Lágrimas grossas de arrependimento corriam pela sua face, abundantemente traduzindo todos os seus conflitos e angústias. Lutero, que também chorava copiosamente, aproximou-se dele e sussurrou: Félix, e se eu lhe dissesse que sua filha está bem? A criatura infeliz, que inutilmente tentava conter as lágrimas, volveu o olhar a ele e indagou: Lutero, você sabe algo sobre Christine? No momento em que o ex-servo se preparava para contar tudo, ambos foram ofuscados por uma luz imensa que invadiu o ambiente. Félix tentou observar o rosto daquela entidade, mas não conseguiu identificar os traços. Já Lutero sabia que se tratava de Christine e resolveu sair da sala, deixando pai e filha a sós. O líder, desconfiado, começou a gritar: Quem se aproxima de mim? Não me leve daqui, não me castigue. Christine, emocionada, acariciando levemente o rosto de Félix, exclamou:
Papai. Félix, profundamente tocado e reconhecendo a voz sublime da filha querida, abraçou-a fortemente e os dois deixaram-se levar pelo momento magnífico daquele reencontro tão esperado. As lágrimas emocionadas se misturavam e se prolongavam. Passados alguns segundos, Félix, mais calmo, recompôs-se e dirigiu-se carinhosamente à filha, indagando: Cristine, por onde esteve esse tempo todo, minha filha? Quantas saudades eu senti! Estive desesperado sem saber por onde procurá-la. Que bom que me encontrou. A jovem, por sua vez, sabia da tarefa que tinha sob a sua responsabilidade e em tom sério asseverou: Papai, muitas coisas aconteceram durante esses longos e amargos anos. Sabemos que tudo o que nos acometeu também foi causado por nossa ignorância e inferioridade. Ninguém sofre sem merecer e ninguém pode condenar a outrem, exceto se nunca tiver cometido nenhum deslize. E tenho certeza de que nós não nos enquadramos em tal situação. Eu vim com Lutero para lhe propor uma mudança de vida. Como o nobre amigo já lhe disse, mágoas e ódios não levam as pessoas para frente, ao contrário, são responsáveis pelo atraso da criatura e pela demora em sua evolução moral. Creio que já teve a constatação de que tais sentimentos não levam a nada, não é mesmo? Félix assentiu com a cabeça. Cristine, observando que o pai estava suscetível a aceitar sua proposta, prosseguiu: Então, papai, renove sua mente e seu espírito. Comece libertando todas as pessoas que escravizou e deixe que Lutero, que é bom orador, fale algumas palavras de consolo a esses espíritos ainda presos na sombra da ignorância. Após esse trabalho, tenho um convite. Fique comigo e com alguns bons amigos em um lugar diferente, o que acha? Félix refletiu nas palavras da filha. Sabia que se continuasse levando aquela vida apenas se distanciaria dela e nada de bom conseguiria. Por outro lado, também estava cansado de tudo e queria se renovar. Pela primeira vez, depois de tudo que passou naquela vila em sua existência passada, sentia amor. Um amor forte, renovador, que teria o poder de transformar sua vida. Pela sua filha faria qualquer coisa e assim ele aceitou a oferta. Chamou Lutero e mandou os servos se reunirem no seu trono, pois teria algo muito importante a dizer. Todos obedeceram prontamente às ordens e se colocaram no salão. O grande líder, não mais com aquele semblante arrogante, agora com humildade, começou a palestra dizendo: Companheiros de luta, trago a vocês uma notícia que mudará para sempre a nossa vida. Reencontrei minha filha Cristine e vou embora com ela. Por esta razão, liberto a todos, para que possam buscar realmente o que lhes importa, sem necessidade de prestar mais nenhum tipo de serviço escravo. Descobri que não sou digno de nada e que não sou ninguém para escravizá-los. Até agora fui um homem fantasiado de poder e de força, porém, nunca passei de um ser frágil e triste. Não quero que tenham a mesma experiência ruim que eu tive. Vou deixar Lutero esclarecê-los sobre o que poderão fazer daqui para frente e apenas deixo registrada a minha gratidão a todos e o meu pedido de perdão. O povo se entreolhou espantado. Indagavam sobre o que teria acontecido com aquele homem cruel e frio de outrora, mas isso era o que menos importava. O fato é que agora todos eram livres e poderiam escolher a melhor maneira de viver dali para frente. Lutero, emocionado, tomou a palavra, inspirado por um ser superior, começou a falar vibrante. Queridos irmãos em Cristo, é com louvor que lhes dirijo algumas singelas palavras. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Nosso grande líder Félix foi agraciado pelo céu, que lhe proporcionou receber novamente a filha que estava perdida nos ventos da ilusão e da discórdia. Este é o maior exemplo de bondade de Deus, que em sua infinita misericórdia proporciona aos seus filhos errantes uma chance. Todos nós temos uma missão com nós mesmos, evoluir e progredir. Não podemos nos deixar levar pelo ódio, pela mágoa ou pelo sentimento de vingança, pois apenas nos distanciaremos cada vez mais da nossa felicidade. Vocês são livres, como sempre deveriam ter sido, mas alerto para que usem a liberdade em favor do bem e da paz. Transformem este lugar de sombras em um local iluminado pelos bons pensamentos e pelos mais nobres sentimentos. Que este recinto seja um farol destinado àqueles viajores que
que se encontram perdidos na solidão de sua alma. Os que desejarem permanecer com sentimentos menos felizes estão livres. Herdarão este chão apenas os irmãos que quiserem se entregar a atitudes de renovação, de fé e de amor. O palestrante se calou por alguns instantes e observou os ouvintes. Ninguém saiu do local e um deles gritou: Lutero, nós queremos ficar, queremos a paz. E uma salva de palmas tomou conta da plateia. Lutero, Félix e Cristina estavam de mãos dadas, observando regozijados os irmãos que sorriam felizes. A certa distância, discretamente, estava Elias, que a tudo observava com muita alegria. Aguardava o momento certo de convidar seus protegidos para o retorno ao lar. Capítulo 17. Reconciliação e perdão. Após uma prolongada festividade de todos os presentes, Lutero docemente convidou Félix e Cristine para se encontrarem com Elias, que já os aguardava do lado de fora. Félix, um pouco hesitante e desconfiado, acompanhou o ex-empregado, mas mantinha-se sempre próximo à sua filha. Ambos se aproximaram de Elias, que caminhava ao encontro deles e que sempre tinha as palavras certas para confortar o coração de todos. Queridos companheiros, que Deus os abençoe. Estamos todos muito alegres pela aceitação de nosso irmão Félix ao convite misericordioso de Jesus, que se resume na renovação moral e no recomeço. O homem carrega em seu espírito uma condição ímpar de adaptação e situações novas, e tenho certeza de que nosso querido Félix logo vai se habituar com seu novo estado de espírito. Eles se entreolharam, concordando com o nobre benfeitor. Félix esboçou um sorriso acanhado e seguiu com todos na esperança de superar as suas más tendências e encontrar a paz que tanto buscava. Os 4 amigos seguiram viagem e chegaram à casa do orientador. Cristal e Heber, ao ouvirem os passos dos companheiros, logo se colocaram à porta da residência, a fim de recebê-los com amor. Heber estava um pouco temeroso por reencontrar Félix, mas Cristal o acalmou, dizendo em tom sereno: Heber, meu amor, não há razão para esse medo e ansiedade por estar novamente diante de seu antigo desafeto. Perceba que Jesus nos abençoa com a oportunidade do perdão recíproco e da harmonização de energias ruins que se espalharam durante estes longos anos. Agradeçamos ao Senhor da vida a possibilidade de renovação e paz. Pedir perdão não é motivo de vergonha, mas sim de alegria. Ser perdoado é uma dádiva, um alento para a alma daquele que praticou a ação menos feliz, pois com o perdão poderá se libertar de pesados sentimentos e se engajar em sua própria melhoria. As palavras da amada caíram como um bálsamo na alma de Heber. Em seu íntimo, ele sabia que prejudicara Félix com sua atitude cruel e egoísta, mas sua companheira fez com que ele percebesse que tudo podia ser diferente se ele soubesse aproveitar a grande oportunidade da reconciliação com a atitude nobre do perdão. Minutos após esse breve diálogo, os viajores entraram no lar de Elias. Heber manteve-se acabrunhado e Félix estava bastante inseguro. Quando Elias chegou, notou que os 2 antigos inimigos se encaravam intimidados. Percebeu que aquele seria o momento do grande acerto de contas e, com um breve sinal feito com o olhar, pediu amorosamente para que Lutero, Cristal e Cristine se retirassem da sala, onde ele iria permanecer caso as 2 entidades precisassem de seu generoso auxílio. Por um lapso temporal, Félix e Heber apenas se observaram silenciosamente. Contudo, Heber não aguentava mais ficar calado e resolveu dar o primeiro passo, dirigindo-se a Félix pacificamente. Félix, eu sei o que deve estar sentindo. Estou muito angustiado pelo que fiz a você e a todos aqueles a quem protegi em sua vila. Eu era ignorante e orgulhoso, só pensava no poder e na riqueza. Hoje me arrependo muito de tudo isso e pago um preço caro por carregar esta culpa que me assola o peito e me faz recordar toda a minha crueldade incessantemente. Após breve pausa, prosseguiu: sei que não sou digno de seu perdão, pois o que fiz foi realmente perdoável, mas peço ao menos que procure entender que sofro todos os instantes na prisão de minha consciência culpada. Lágrimas rolavam pela face do ex-cavaleiro. Desabafava e sentia que melhorava a cada palavra dirigida a Félix. Este, por sua vez,
mantinha-se impassível e quieto, como a meditar na profundidade do que estava ouvindo e vendo. Elias, que se mantinha em oração, pedia ao mais alto que intervisse e tocasse o coração de Félix, pois o momento que ora protagonizava era precioso para resgatar um passado dolorido e, quem sabe, poder acender a luz da esperança de um futuro renovador. Félix olhava para o seu inimigo naquele estado perturbador. Pela primeira vez sentiu compaixão. Lembrou-se de que também não tinha sido um exemplo de bondade, pois sempre conservara em seu coração o desejo de vingança e um ódio estarrecedor. Quando sequestrou Eber no momento de sua desencarnação, o fez covardemente, aproveitando-se do véu do esquecimento para fazer o inimigo sofrer ainda mais. Diante de tal atitude, seria correto conservar-se ainda na posição da vítima que reclama justiça. De que maneira ele foi justo com aquele a quem agrediu e prejudicou? Concluiu que não tinha condições de reclamar de nada, uma vez que se igualou ao seu desafeto, quando dele se aproveitou e se vingou. Consciente de tudo, Félix resolveu se manifestar e, erguendo a fronte para possibilitar que o inimigo olhasse nos olhos, começou a falar em tom grave. Brutus, o que fez a mim e aos meus não vai se modificar. O passado está selado e acabado. Não estaria sendo honesto comigo mesmo se lhe dissesse que me esqueci de tudo. Entretanto, quero que saiba que se foi ruim comigo, também não fui muito diferente contigo. Raptei o seu mais querido empregado e amigo e fiz dele o meu melhor servo. Depois procurei e o encontrei, mesmo com nova identidade, quase perto de sua desencarnação. Vigiei-lhe os passos e na primeira oportunidade raptei e me vinguei de você. Só não foi pior porque você foi salvo por emissários do Senhor, que o acolheram e o esconderam de minha visão. Ainda o estaria perseguindo se não fosse a aparição de minha querida filha a me alegrar a alma e me trazer de volta a vida que perdi desde o momento em que ela desapareceu, e principalmente quando eu soube que ela fora injustamente ultrajada por seus ímpetos masculinos. A voz de Félix estava embargada e as lágrimas rompiam em seus olhos, como se uma explosão de sentimentos estivesse tomando conta de seu âmago e o libertando de todas as mazelas que estavam acumuladas em seu íntimo, tais como a mágoa, o rancor e o ódio. Recuperou-se e, mais calmo, prosseguiu. Como vê, também sofro com os acontecimentos infelizes que nos acometeram durante esses anos de angústias e tristezas. Eber estava profundamente emocionado. Não esperava que o seu antigo inimigo também nutrisse sentimentos semelhantes aos seus. No fundo, sempre invejou a coragem e a força de Félix, pois nunca foi forte realmente. Na verdade, não passava de um covarde em busca do prestígio e honra, acobertado pelo manto do poder e da glória. Convencido de que aquela era sua grande oportunidade de reconciliar-se com seu desafeto, aproximou-se dele e, fitando-o de cima a baixo, rogou-lhe dramático: Félix, sempre quis ser como você. Eu admirava muito e sofria por conta disso. Sabia que era melhor do que eu e nunca admiti. Sentia raiva por identificar que você tinha a coragem que eu nunca tive, a força que eu desejava e a família que eu nunca construí. Perdoe-me a inveja e a ignorância de minha ilusão. Não quero mais continuar com essa situação de combate e de competição entre nós. Sofro por mim e por você. Por essa razão, tenha piedade de um homem pobre e fraco. Liberte-me de mim mesmo. Assim, quem sabe, conseguirei recomeçar. As palavras de Eber estavam imbuídas de uma emoção indefinível. Elias, sentindo que aquele era o momento certo de intervir, dirigiu o olhar aos dois homens e falou: Queridos companheiros, desculpe a intromissão, mas creio que devo esclarecê-los acerca de algumas verdades. O que está acontecendo entre vocês dois neste momento é algo único. Ambos estão colocando para fora todas as mágoas e rancores que estavam guardados e buscam um ao outro o perdão libertador. Saibam que a vida segue o seu curso e que o progresso é inevitável. O tempo que levaremos para melhorar a nossa condição moral é atributo de cada um, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde as situações pendentes retornarão ao nosso círculo de acontecimentos e podem até mesmo agravar-se, conforme nossas atitudes. Assim, caros irmãos,
O perdão, além de trazer de volta a liberdade, é uma atitude inteligente, pois só ele é capaz de romper as correntes que nos unem aos nossos ofensores, fazendo com que alcancemos a tão sonhada paz. Já dizia um sábio espírito elevado, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Elias terminou sua breve palestra e percebeu que os dois inimigos do passado choravam e refletiam no que ouviram. Depois de breves momentos, Félix tomou a palavra. Brutus, sinta-se perdoado. Não tenho moral para julgar seus atos, pois também cometi erros atrozes. Creio que a maneira mais saudável de sairmos desta situação é a concessão do perdão recíproco e a união em prol de nossa própria melhoria. Quero me tornar um homem verdadeiramente digno da confiança de minha filha, a quem tanto amo. Éber estava aliviado. Aproximou-se mais de Félix e indagou. Félix, será que posso ousar apertar a sua mão? Tal gesto significará o início de uma amizade. O outro, com ar distante, retrucou. Não creio ser uma boa opção. Éber entristeceu-se, pois entendeu que o ex-desafeto ainda não nutria amizade por ele, e já ia se retirando quando ouviu gritar. Ei, Brutus, calma! Você não me deixou terminar. Aperto de mão é para colegas, abraço é para amigos. E abriu os fortes braços para Éber, que correspondeu com lágrimas copiosas de felicidade e gratidão. Cristina e Lutero, que observavam a cena felizes, olharam para o outro e também se abraçaram fortemente. Naquele instante, sentiu seu coração tocado pela energia eterna, que só o amor é capaz de promover. Nascia entre eles um romance sincero e verdadeiro. Cristal e Elias permaneceram observando a todos, e o orientador agradecia intimamente ao pai, que na sua divina providência já começava a desenhar um novo programa para essa história de vida. Cristal, por sua vez, tinha consciência de que a missão ainda estava incompleta. Faltava Claudete, que também deveria ser resgatada e trazida ao concurso do bem, para que assim todas as personagens envolvidas nesta mesma encarnação de erros pudessem novamente ter a grande oportunidade de recomeçar. Capítulo 18. Oportunidade renovada. Claudete estava demasiadamente perdida em seus próprios devaneios. Vagava sem rumo, inutilmente, sem nenhuma perspectiva de melhora, e carregava na alma o peso do veneno mortal do rancor e do ressentimento. Não queria mais pensar na última cena de sua existência material, que continuava viva em sua memória, como se nunca tivesse terminado. No fundo, arrependia-se pela atitude impensada e jamais poderia imaginar que viveria após atravessar para sempre o portal da morte. O que ganhara inventando o crime hediondo que simulou pela mente maquiavélica que detinha apenas dor e sofrimento? Era capaz de sentir ainda o gosto amargo da substância venenosa que tomara, a fim de incriminar a própria irmã e separá-la para sempre do seu amor, que julgava ser o único culpado por todos os tormentos a que se entregara. Sim, Brutus era o maior responsável pelo seu infortúnio. Se não sofresse a negativa de seu amor, tudo seria diferente. Que ele pensava ser para rejeitá-la, logo ela, que era a mulher mais sensual e atraente de todo aquele reino? O que sua irmã tinha que o fizera se afastar dela? Estava claro que Brutus a trocara por Cristal como o único intuito de herdar o trono e conseguir mais prestígio e poder. Ele deveria ter morrido em seu lugar. Isso sim seria justo. Mas agora era tarde demais. Não havia mais tempo para arquitetar nenhum plano, pois estava ciente de que Cristal e Brutus já haviam se encontrado e estavam juntos, provavelmente rindo de sua decadência. Entretanto, a vingança era sua aliada e lhe dava forças para seguir, aguardando apenas o momento exato de atacá-los e separá-los por toda a eternidade. Determinada a prejudicar ainda mais aqueles a quem julgava responsáveis pela sua infelicidade, Claudete seguia. No entanto, foi surpreendida por Elias, que naquele instante cruzou seu caminho e parou à sua frente. De semblante sereno e apaziguador, o nobre amigo convidou Claudete a uma palestra, começando a falar tranquilamente. Claudete, minha filha, muito me alegra encontrá-la perambulando por esta estrada.
Embora sua aparência não seja das melhores, suponho que conseguiu superar a letargia que o veneno lhe proporcionou. Como se sente agora? A interpelada, muito insatisfeita com a presença do benfeitor, respondeu à pergunta a contragosto. Estou como vê, perdida e doente. O querido benfeitor, não se deixando abater ou intimidar, permaneceu sereno e prosseguiu. Ora, Claudete, você deveria se animar. Afinal, pouco tempo atrás você não conseguia sequer se levantar do chão. Agora já pode caminhar sozinha e, pelo que vejo também, já tem facilidade para prosseguir em seus desejos de vingança, acertei? Um pouco surpresa com o tom estranho usado pelo interlocutor, retrucou. Não sei quem é, mas não gosto de você nem da maneira com a qual se dirige a mim. Não devo satisfações acerca do que penso e do que quero. Saia da minha frente e deixe-me prosseguir em meu caminho de sombra e angústia. Elias, que não aceitava as provocações da jovem, permaneceu na mesma posição em que se encontrava e, com largo sorriso nos lábios, fez um gesto e apontou para a frente, indicando a presença de Heber, que se aproximava dos dois. Claudete, estarrecida, teve ímpetos de correr, mas de uma força inexplicável não deixava. Desde a última vez que o vira, desejou estar novamente diante dele, e agora que o seu desejo havia sido atendido, não sabia o que fazer. Elias, aproveitando o momento de fraqueza a qual Claudete se entregara, começou a doutrinação elucidativa. Irmã, eu compreendo o que você deve estar sentindo. Acha que a vida foi injusta, pois você dedicou todo o seu amor a um homem que não foi capaz de lhe corresponder aos desejos mais íntimos. Ser trocada pela sua irmã foi uma afronta moral muito grande para o seu espírito, que ainda infantil não é capaz de compreender que o amor é livre e que dele não podemos esperar nada em troca. Amar é deixar o outro ter a liberdade de escolha e não querer aprisioná-lo à sua vontade. Se esta não é sua conduta em relação a este homem que aqui se encontra, digo-lhe que não o ama, mas sim que tem por ele um sentimento egoísta de posse. Não somos donos de outros espíritos e não seremos propriedade de quem quer que seja. Todos os homens foram criados por Deus com a sua própria individualidade. Assim, ninguém tem o direito de violar algo tão sagrado. Temos de entender que cada um de nós é único e que somos um elo nessa corrente divina da vida. Ligamos-nos uns aos outros pela afinidade. Caminhamos em grupos, mas não podemos nos julgar proprietários de qualquer companheiro que caminha conosco. Não conseguimos ainda nem dominar nossos próprios instintos, como ter a pretensão de domínio sobre o nosso próximo. Heber e Claudete entreolhavam-se envergonhados. Diante das palavras do mentor, não se atreviam a revidar e permaneciam calados, ouvindo as importantes considerações do amigo. Elias, por sua vez, sabia que o momento crucial estava diante dele e teria de aproveitar ao máximo a grande oportunidade que tinha para promover a renovação mental de sua mais nova assistida. Após breve pausa, continuou. Não podemos permanecer estacionados para sempre. A lei divina do progresso é inexorável, e mesmo compulsoriamente somos constantemente convidados a reparar nossas faltas, assumir nossos débitos e mergulhar novamente na carne, para efetivo burilamento de nosso espírito. Aprendemos a teoria na vida espiritual, mas somente podemos colocar em prática o aprendizado adquirido na vida material. O planeta Terra é uma escola de aprendizado, e nele somos compelidos a provar o que sabemos, tal como acontece nos educandários, onde os alunos são aprovados somente após concluírem as provas e obterem as notas mínimas para a desejada promoção. Por tudo isso, minha querida Claudete, estamos reunidos aqui, neste momento sublime de misericórdia divina. Somente com o perdão e a disposição para o recomeço, vocês poderão harmonizar novamente esse amor doente e finalmente aprender a conviver com o respeito e a dignidade que tanto fizeram falta nesta última e triste existência que protagonizaram. Claudete estava exausta. Não tinha mais forças para revidar, como noutros tempos. Senti que cada vez que tinha vontade de responder, uma dor a assaltava e acabava vencida por ela. Dessa forma, com muito esforço, fixou Elias e, vacilante, proferiu algumas palavras. Se é um anjo de Deus, tenha piedade de uma pecadora. Não consigo mais viver nesta situação terrível em que me encontro. Preciso de tratamento,
pois o veneno que ingeri após corroer o meu corpo agora também destrói lentamente o meu espírito. Por piedade, leve-me daqui. E após o apelo, Claudete caiu em sono profundo. Elias, que já esperava por isso, pediu ajuda a Heber para levar a irmã de Cristal até sua casa. Finalmente conseguiu reunir todos. Agora chegara o momento de renovar a oportunidade do aprendizado. Elias, Heber e Claudete, que se mantinha desacordada, chegaram à residência do benfeitor. Cristal, Lutero, Félix e Cristine se juntaram a eles, a fim de receberem instruções do amigo. Clara, que também desejava prestar o auxílio necessário, também se fez presente. Todos aguardavam ansiosamente o despertar de Claudete, para que as últimas revelações de um passado sombrio e desajustado fossem ditas por ela. Passaram-se algumas horas e Claudete despertou. Embora estivesse um pouco tonta com a situação, sentia-se mais consciente e serena. Percebeu que todos estavam ao redor do leito em que descansava: Clara, Elias, Félix, Heber, Cristal, Lutero e Cristine. Fitou a todos com um olhar cabisbaixo e, após pedir permissão a Elias, começou a narrativa, demonstrando certo arrependimento. Eu juro que não queria fazer o que fiz. Fui dominada por uma paixão arrebatadora, que me cegou os olhos e me enlouqueceu a alma. Não consegui evitar o mal maior. Eu tinha de ter Brutus só para mim. Não admitia a ideia de vê-lo ao lado de minha irmã, dividindo a fama, a glória e o poder com ela. Cristal, perdão. Eu lhe dei um remédio para dormir naquela noite fatídica. Manipulei tudo, sou uma infeliz. Aproveitei-me de sua inocência para condená-la para sempre à dúvida e ao arrependimento. Eu mesma a fiz adormecer e simulei um crime, cuja autoria queria que acreditasse ser sua, mas saiba que não foi culpada. Eu lhe dei o sonífero e a levei para o meu quarto. Depois da discussão que tivemos naquela noite, sabia que seria fácil fazê-la acreditar que fora capaz de cometer aquele crime cruel. Eu tinha ciência de que você não se lembraria de nada. Por essa razão, coloquei o veneno mortal ao seu lado e o tomei, tirando a minha própria vida para acabar com a sua. Céus, quanta ignorância! Achava que se Brutus não fosse meu, não poderia ser de ninguém. Com o crime, você seria julgada e condenada, e ele desconfiaria de você para sempre, como realmente aconteceu. Eu a procurei por longos anos e a reencontrei com uma aparência diferente. Mesmo assim, resolvi acompanhá-la desde então, e após saber que você havia morrido, continuei seguindo seus passos e a vi perdida naquele vale sombrio. Foi quando gritei pelo nome que você atendia, Joana. Eu queria persegui-la e fazer perdurar a culpa em sua consciência. Todavia, você foi salva por esse anjo que a protegeu da minha ira e a resguardou dos meus planos vingativos. Cristal estava estarrecida. Diante da confissão proferida pela irmã enlouquecida, sentiu verdadeiramente o alívio de não ter sujado as mãos com um crime tão infame. Apesar de tudo, não sentia ódio de Claudete, mas sim compaixão por uma alma tão infeliz. Heber, por sua vez, admitia que, como Brutus, indiretamente fora culpado, pois alimentara os desejos da moça, sabendo que ela seria capaz de qualquer coisa pelo seu amor. No fundo, era orgulhoso e se comprazia em saber que alguém o amava de forma tão impetuosa. Fora egoísta e injusto com Cristal, quando realmente acreditou que a esposa inocente teria sido capaz de cometer um gesto tão cruel com a própria irmã. Quantos erros ele também havia cometido! Elias, que sabia o que os seus protegidos estavam pensando, considerou: meus queridos companheiros de jornada, é sabido que todos nós um dia nos equivocamos e fomos autores de atitudes lastimáveis. Todavia, Deus, em sua inesgotável generosidade, dá-nos uma nova chance para revermos as nossas faltas e seguirmos adiante em nosso caminho, pois para Ele nunca é tarde para recomeçar. Fomos eleitos pela misericórdia infinita de nosso Pai e agora estamos aqui, com uma nova oportunidade em nossas mãos. Caberá a todos vocês aproveitá-la da melhor maneira possível. Após breve pausa, prosseguiu: como podem perceber, os espíritos superiores, em um gesto de bondade, permitiram que fossem resgatados e recebidos nesta colônia, a fim de se recuperarem e estudarem as várias nuances da vida. Por algum tempo,
vocês estarão sob os cuidados de um novo amigo trabalhador, que assumiu com muito carinho a nobre tarefa de direcioná-los às escolas e, quem sabe, de indicar-lhe até algum ofício, se for o caso. Saibam que toda ocupação digna, juntamente com o conhecimento libertador, são os remédios mais eficazes, capazes de nos transformar moralmente. Durante esse período, precisarei me ausentar, mas minha casa será de vocês. No momento certo, virei visitá-los. Boa sorte e fiquem em paz. Após as despedidas, o abnegado orientador foi ao encontro de um rapaz que o aguardava no jardim. Passou algumas informações a ele e pediu gentilmente para que voltasse no dia seguinte, para então acompanhar os seus tutelados em seus próximos dias na colônia. Assim que amanheceu, o companheiro designado por Elias compareceu à residência e se apresentou aos mais novos hóspedes. Heitor era um homem bondoso e muito simpático. Com seu jeito cativante, logo conquistou a confiança do grupo e os convidou para dar uma volta pela colônia. O convite inesperado agradou e foi imediatamente aceito por todos. Apenas Claudete não poderia ir, pois ainda estava convalescendo. Heitor, percebendo sua tristeza, falou imprimindo ternura na voz. Claudete, não fique chateada por ainda não poder sair. Saiba que a sua recuperação não tardará e não faltará oportunidade para que conheça os mais belos lugares desta colônia abençoada. Respeite os próprios limites e não tenha pressa. No momento certo, você poderá desfrutar de todo o aprendizado de que necessita, eu prometo. Claudete admirou a forma carinhosa com que aquele rapaz falava e espontaneamente abriu seu primeiro sorriso. Nunca alguém havia tratado com tanto carinho e respeito. Apesar de todas as suas dores, acreditou que finalmente havia encontrado uma luz. Heitor retribuiu a gentileza e sorriu também. Todos os outros já estavam prontos e saíram para caminhar. Durante a agradável excursão, o mais novo Cicerone explicou: meus irmãos, aqui nós temos uma infinidade de aprendizados, desde cursos lecionados em salas de aula até o serviço efetivo de auxílio a irmãos mais necessitados. Contudo, como acabaram de regressar do orbe, humildemente sugiro que procurem frequentar as aulas ministradas em nossas escolas para se situarem e entenderem um pouco mais sobre a vida depois da vida. Daqui por diante, vou levá-los aos locais mais apropriados para o aprendizado de todos, se assim quiserem. Félix, Heber, Lutero, Cristina e Cristal demonstraram profunda gratidão por Elias e por aquele novo companheiro que humildemente procurava orientá-los. Cristal, muito emocionada, com o auxílio do novo amigo, respondeu em nome de todos: Heitor, nós somos muito gratos pela atenção que nos dispensa. Estamos exultantes de felicidade em saber que poderemos aprender muita coisa sobre esta nova morada na casa do Pai. Esteja certo de que aguardaremos ansiosamente os nossos futuros encontros. O abnegado servidor, esboçando um sorriso, acentuou: eu é que devo agradecer-lhes por poder servi-los. A partir de agora, iremos nos reunir todos os dias, até que possam escolher o que pretendem fazer doravante. Após um dia calmo e cheio de novidades, todos os amigos retornaram satisfeitos à casa de Elias. Estavam cientes de que uma nova etapa se iniciava e eles precisavam fazer alguma coisa útil que valorizasse esse momento tão especial. Transcorreram mais alguns dias e Heitor pacientemente auxiliava todos a concretizar as suas pretensões. Lutero se matriculou num curso sobre reencarnação e espiritismo. Félix sentia tanta culpa por ter escravizado outros espíritos que pediu para trabalhar em casas de socorro, prestando auxílio nas enfermarias. Heber e Cristal também se matricularam em uma das escolas. Todavia, quando as aulas cessavam, prestavam serviços voluntários nos hospitais da região. Quanto a Christine, ela já era voluntária e assim retomou as suas atividades. E sempre que possível, encontrava-se com Lutero e Félix para trocarem experiências. Claudete melhorou e foi liberada por Heitor para frequentar a escola. No entanto, ela não conseguia aceitar em seu coração aqueles ensinamentos evangélicos, pois sentia muita dificuldade para entender o mecanismo da vida, do perdão e do amor. Essa resistência só ocorria porque em seu íntimo ela ainda não havia perdoado a si mesma.
Cada espírito em evolução necessita do seu próprio tempo, pois a natureza é sábia e age paulatinamente. Claudete ainda precisava iniciar a sua íntima transformação moral, e isso só seria possível por meio de muitas orações e de um persistente estudo do Evangelho de Cristo. Todavia, como todos os filhos do Criador, ela carrega em sua essência uma centelha divina que no momento certo florescerá. Os dias se passaram céleres e Elias retornou à colônia para uma reunião com seus tutelados. O nobre amigo não estava só, Clara o acompanhava, pois agora era chegado o momento tão aguardado por todos. Assim que chegaram à casa, foram recebidos com uma grande festa. Cada companheiro que ali permanecera queria relatar a sua própria experiência durante a ausência do amigo, e tal como crianças, esperavam uma aprovação paternal de suas atitudes. Até Claudete, que entre todos se mostrava mais renitente, demonstrou alegria por rever o abnegado benfeitor. O bondoso orientador, após ouvir pacientemente o relato de seus tutelados, ficou satisfeito com o progresso alcançado por todos eles. Refletiu intimamente naquele quadro de amor que se desenhava aos seus olhos e agradeceu a Deus pela superação de cada um. Após trocarem todas as impressões de alegria e contentamento, Elias tomou a palavra, como uma inflexão suave na voz. Queridos companheiros, estou muito feliz pela evolução de todos. Estamos vivendo um momento muito especial. Como eu já disse outras vezes, a bênção da reencarnação é uma fonte inesgotável de luz e proporciona o reajuste e a renovação moral do espírito. Sem tal atributo, ficaríamos eternamente condenados por nossa própria consciência culpada e arrependida. Dessa forma, estamos todos aqui reunidos no único propósito: submeter à aprovação de todos o planejamento da próxima existência de vocês, que inclusive já foi autorizada pelos espíritos do plano maior e minuciosamente arquitetada pelos construtores divinos. Sabemos que a experiência na carne é suscetível a falhas e, por esse motivo, traz-nos muita insegurança. O período que aqui estagiaram foi essencial para a recuperação de vocês. Todo o conhecimento adquirido nos bancos das salas de aula ou no exercício efetivo da caridade se transformou em grande bagagem de luz que será levada dentro de cada coração e consciência. Saibam que nunca nos sentimos preparados para a grande viagem, mas podem ter certeza de que Deus, em sua infinita sabedoria, capacita-nos para vencer todas as dificuldades. Não temam, apenas agradeçam. Após alguns momentos de silêncio, todos se entreolharam. Lágrimas já começavam a cair pela face daqueles espíritos que intimamente sentiam-se agraciados por receberem tão grandiosa dádiva. A vida na carne é uma bênção e uma oportunidade ímpar que liberta o coração e a consciência. Elias e Clara também demonstravam profunda emoção. Lutero quebrou o silêncio. Nobre orientador, aguardamos ansiosos por este momento tão sublime. Aprendemos muito por aqui, mas sabemos que precisamos dirimir as nossas diferenças e apagar de vez a qualquer mágoa que ficou. Creio que agora estamos preparados para conhecer a nossa futura vida na Terra. Diante da maturidade expressada por Lutero e seus companheiros, Elias, sem mais delongas, iniciou a aguardada revelação. Heber renascerá primeiro e desposará Cristal. Ambos terão uma vida modesta e serão pessoas de bem. Receberão como filhas Claudete e Clara. A primeira virá com problemas na garganta e no estômago, em razão do veneno que ingeriu na última existência, o qual lesou profundamente o seu perispírito. Por essa razão, ela ainda sentirá os reflexos da substância no próprio corpo físico e, consequentemente, precisará de maiores cuidados e atenção dos pais. Clara virá para auxiliar o casal, pois já conhece a doutrina espírita e assim protegerá o lar e a família. Ressalto que o maior objetivo desta reunião doméstica entre espíritos que sofreram tantos desgostos recíprocos é a restauração do respeito entre todas as almas e o restabelecimento do amor como fonte sagrada de luz. Heber será irmão de Lutero, o qual se unirá matrimonialmente a Christine. Dessa união renascerá Félix, que terá a oportunidade de conviver com Heber e reconciliar-se com ele
por meio dos laços consanguíneos firmados entre tio e sobrinho. Além disso, ele poderá contar com a proteção de sua querida filha, que, na qualidade de mãe dedicada, dispensará ensinamentos fraternais e morais a esse espírito redimido. Lutero e Weber ficarão responsáveis pela prestação de auxílio voluntário à coletividade e assim terão a grande oportunidade de repararem as antigas faltas que cometeram quando mataram muitos inocentes. Herdarão a tarefa santificada da caridade por meio da mediunidade de cura e da divulgação da doutrina espírita para a consolação dos aflitos. No entanto, saibam que sofrerão muitas críticas e humilhações, mas deverão manter a confiança de que sempre terão a proteção de Jesus. E por fim, eu ficarei ao lado de todos vocês, à semelhança de um anjo guardião, e tenho por missão maior intuí-los e não deixá-los se desviarem do caminho reto do bem e do amor. O benfeitor, demonstrando alegria e bom ânimo, olhou todos os seus tutelados com carinho. Eles permaneciam emocionados e gratificados. Lágrimas continuavam brotando nos olhos daqueles espíritos comprometidos. Sabiam da dificuldade que seriam reencarnarem na mesma família, porém, constantemente eram encorajados por Elias, que não se cansava de distribuir conselhos amorosos e pacificadores acerca do bem e do perdão. Depois do silêncio que tomou conta do ambiente, Elias pediu licença e, com uma linda prece, agradeceu a Deus pela oportunidade renovada da vida. Senhor da vida e do amor, agraciados somos por mais uma vez nos auxiliar e nos ajudar nestes caminhos sinuosos que atravessamos. Sois o portador do amor e do perdão, da luz e da caridade, da humildade e da fraternidade. Não nos deixeis enveredar novamente nas teias da crueldade e da viciação. Ajudai-nos a sermos pessoas melhores e nos manterdes sempre no caminho do bem e da paz. Não nos permitas o sentimento de ódio e de vingança, mas no lugar destes, a bondade e a perseverança. Alimentai os nossos sonhos e calai o nosso orgulho, que possamos sempre volver o olhar para o futuro promissor e renovador. Tocai-nos o coração com a esperança e enchei a nossa alma de jubilo e louvor. Senhor da vida e da verdade, de nós tende piedade. Somos filhos pródigos que retornam arrependidos ao vosso abrigo. Que não nos falte o pão do amor e o vinho da caridade. Por fim, Senhor, sede conosco por toda a eternidade. Uma grande luz iluminou o ambiente, como se a resposta à oração tivesse chegado, e caíram faíscas douradas e reluzentes sobre todos, formando um grande círculo iluminado. Elias, que estava genuflexo diante da cena maravilhosa que se desenhou ao seu redor, rogou intimamente que as sementes lançadas ao solo por estes nossos irmãos possam render uma farta colheita de esperança no futuro renovador. Que assim seja. Final.